O Centro Esportivo Alagoano segue a sua preparação para o confronto contra o Náutico dentro do estádio Rei Pelé. O lateral Roberto está voltando ao time e a sequência pesada que o CSA vai ter nas próximas rodadas. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, agora vamos embora pro vídeo. É do colega Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Roberto, você é um dos remanescentes da temporada de 2024. Como pode explicar o momento atual do CSA, né? Por que as vitórias ainda não estão acontecendo na Série C? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a gente vem fazendo um grande trabalho, né? Porém, claro que esses percursos aí acontecem no jogo, né? Infelizmente tivemos algumas falhas que estão sendo cobradas internamente, né? Para a gente melhorar isso, coisas que aconteceram também ano passado e que não pode acontecer esse ano, mas o elenco confia, né, na gente mesmo, assim, a gente tem certeza que a vitória a gente está mais perto da vitória, e quando a vitória aparecer, eu creio que a gente já vai ter uma sequência muito boa para dar continuidade e brigar pelo nosso acesso. Pergunta do colega Warner Oliveira, do Timaço da Gazeta. Roberto, fale da sua motivação em poder voltar a jogar contra o Náutico depois de praticamente 60 dias afastado. Eu particularmente estou muito feliz, né? Eu sei que o que eu passei aí, fiquei esse tempo de fora, né? Você está olhando meus companheiros jogando e devido a uma lesão, algo que dificilmente acontecia comigo, né? De ter lesões assim graves, mas eu procuro sempre ter uma cabeça boa. Então, assim, eu tive uma recuperação muito boa, né? Com os fisioterapeutas do clube, né? A estrutura que o clube me deu. Então eu pude melhorar, eu pude já me recuperar bem, e agora é ansioso mesmo para poder voltar aí e ajudar a equipe. A entrevista segue, né? A coletiva segue. E aqui eu quis trazer esses dois momentos, né? Uma dele falar dessa cobrança, né? Do que o clube tá passando, né? E mostrar o lado também de dentro do vestiário, né? O que é que tá acontecendo, os jogadores se cobrando e tudo mais. Mas também falar da recuperação dele. Eu acho que dificilmente o Roberto deve começar como titular, tá? Ele, inclusive, na entrevista, ele fala que vai buscar o espaço dele novamente. E eu acho que é algo natural. Também não acho que o Roberto ele vai, depois de 60 dias parado, já voltar para uma carga de 90 minutos ou 60 minutos. Eu acredito no Roberto jogando ali o segundo tempo, ali a metade do segundo tempo para frente. Mas aqui a gente vê algumas situações. A primeira delas é você colocar o Roberto numa coletiva, isso é proposital, tá? Você coloca um jogador mais experiente, mais cascudo, que passou por muita coisa aí, já passou por Santa Cruz, por Vila Nova, né? Tá no próprio CSA. Quando o CSA teve aquela melhora ano passado, ele foi um dos símbolos, né? Eu sempre falo disso daqui. Na primeira dividida dele contra o Botafogo da Paraíba, ele recupera uma bola e ele sai gritando: vamos, vamos, vamos. E aquilo dali não só impulsionou os jogadores, mas impulsiona a torcida também. A torcida vendo o Roberto, esse cara que vai brigar, né, dentro de campo por eles. Então você colocar o Roberto ali, você coloca esse símbolo para chamar essa responsabilidade nesse momento. Então a primeira pergunta é sobre o momento do time, para ele chegar e ele responder, e para ele também explicar se ele tá voltando, como foi a recuperação dele, como é que ele tá, será que ele tem condições para voltar a campo? Até porque ele está fazendo falta. Então, eu acredito que seja proposital, pelo momento do time. E o visual dele, né, que o pessoal chamou muita atenção, algumas pessoas criticaram, dizendo que não era o momento e tudo mais. Eu não discordo dessas pessoas, talvez não fosse o melhor momento. Só que o Roberto, ele vem aqui, talvez, com um perfil de liderança. Por que liderança, Paulo? Aqui, querendo ou não, ele acaba tirando a pressão. O foco deixa de ser os dois jogos e passa a ser a brincadeira, entre aspas, do Roberto. Apesar de que não é
é algo mais cultural nosso, tá? Porque na Europa, jogadores realmente dão entrevistas com terno e tudo mais, estão bem vestidos, né? Aqui a gente não tem muito isso, né? Geralmente coletiva, o jogador vai com a roupa de treino e tudo mais, mas esse não é o tema, né? Ele tira essa pressão, querendo ou não, dos outros jogadores e passa pra ele, né? O foco passa a ser o Roberto, a volta do Roberto, o visual do Roberto. Claro que dentro de todo um contexto do momento atual do clube. Mas também a gente tem que ver o clima como está no vestiário. Eu vi até um vídeo do Betão nos stories dele, né? Em que ele filma o Roberto e tira uma brincadeira. O Roberto brinca com ele também, né? Talvez o clima no vestiário tivesse pesado. E aí o cara que tá mais cabisbaixo, querendo dar uma resposta rápida pra torcida que tudo vai dar certo, ele vê o Roberto vestido desse jeito, ele dá risada. Então, às vezes isso daí quebra um pouco, né, daquele clima de talvez um clima pesado que esteja no vestiário. Então, liderança é isso. Cada um tem o seu perfil. Esse talvez só é a forma do Roberto. Obviamente que eu não estou na cabeça do jogador e também não estou defendendo ninguém. Eu só estou passando uma outra visão. Se isso for aliado a um resultado positivo no sábado, eu acho tudo certo. Se você faz isso, você tem que sustentar, obviamente. Agora, caso o resultado positivo não venha, aí é lógico que isso vai ser levado à tona. Mas eu trouxe essa linha de pensamento um pouco diferente, né? E ele fala da questão da primeira vitória, né, também. Eu acredito que quando essa primeira vitória vier, eu acho que o CSA destrava e consegue uma sequência positiva, assim como foi no ano passado. Foi a primeira vitória a acontecer que o CSA conseguiu 3 vitórias seguidas. E eu acredito que seja isso. Eu acho que no momento que sai a primeira, tira aquele peso, e aí o CSA vai ter mais tranquilidade, vai conseguir uma sequência positiva. Pelo menos é assim que eu entendo. Mas falando em sequência, né? Aqui eu peguei as primeiras 8 rodadas do CSA para a gente conversar um pouco sobre essa sequência mesmo do Centro Esportivo Alagoano. A sequência dos jogos não mudou. A diferença é que aqui, depois do Náutico, o CSA tem um jogo importantíssimo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, né? Mas o CSA vai enfrentar o Náutico no sábado, aí tem o Grêmio no dia 30, né, aqui no estádio Rei Pelé, aí depois viaja para Erechim para poder enfrentar aí o Ipiranga no dia 4 de maio, volta, joga contra o Maringá, um adversário dificílimo, só pedreira, tá? Depois viaja, né, e joga contra o Tombense, né, fora de casa. Depois volta pra cá, pega o Confiança, né, e termina aí a 8ª rodada no dia 31 de maio, né, contra o São Bernardo. E no dia 20, se eu não me engano, eu acho que entre o jogo do Tombense e do Confiança, você tem aqui o Grêmio, o jogo da volta, né, do Grêmio. Se eu não me engano, o jogo da volta no dia 20 de maio. Querendo ou não, o CSA vai ter um final de mês de abril e maio bem pesado. E é essa a importância que tem de vencer logo, né? De conseguir tirar logo esse peso da primeira vitória. O CSA empatou contra o ABC, tem 2 pontos, obviamente. Vencendo o Náutico, acredito eu que o CSA termine no G8. Em termos de planejamento do time, talvez aqui, não sei, será que nesse bloco de 4 jogos aqui, quantos pontos deve estar no planejamento do time? 8 pontos? 2 vitórias e 2 empates. Você, no caso, teria vencer as 2 em casa e beliscar pontos fora. Então, talvez esteja aí nesse planejamento 7, 8 pontos. Eu confesso que eu não tenho essa informação, mas acredito que seja isso. Você terminaria aqui esse bloco de 4 jogos com 8 pontos. Acredito eu também que você terminaria no G8. Essa é a sequência do CSA e depois vem Maringá também, jogo dificílimo, mas o CSA tem a vantagem de estar jogando em casa. O Tombense, que é sempre chato, o CSA venceu ano passado, mas foi um jogo muito difícil. O Tombense ficou em cima martelando o jogo inteiro. Tenho confiança aqui que o CSA já venceu esse ano, mas sempre é confronto difícil, né? E aí você tem o São Bernardo, que não começou muito bem a Série C também, mas não deixa de ser o São Bernardo, é um time de muito investimento, né? Então é isso, meu povo. Se a gente for olhar o DM, tá? O CSA hoje só tem o Marcelinho, o atacante, né? Fez o gol na estreia do CSA, sai no intervalo e depois não volta mais, né? Se lesionou e tá aí no departamento médico. E o Vidal, que teve um problema também no dedo, se eu não me engano, também entrega ao departamento médico. Porém, temos as voltas do Roberto, né? Um titular absoluto, mas que eu não acredito
que venha a ser titular já nesse jogo. Eu acho que o Roberto vai ter esse controle de minutagem, né, para não queimar etapas. Eu acho que um exemplo muito claro é o Neymar, né? Eu acho que tá na boca do povo. São lesões diferentes, obviamente, mas no caso do Neymar, tem essa desconfiança, né, dele não ter tratado da maneira correta. Eu não sou médico, então eu não posso afirmar isso, mas existe esse debate e eu acredito que seja claro isso. Nitidamente queimou etapas. O Neymar volta, joga 55 minutos, depois no outro jogo já começa como titular, e o calendário do futebol brasileiro é muito apertado. Então, o Roberto tem uma idade avançada, né, uma lesão que não é fácil, né, ele não fez cirurgia, obviamente o CSA optou por um tratamento diferente, e ao que tudo indica, deu tudo certo, né, mas tem que ser feito essa volta aos poucos para que ele não sinta nada novamente e não volte a se lesionar. Também o menino Gabriel Vieira deve ter, pelo menos, ser relacionado, né, para o jogo contra o Náutico. Aí se vai jogar ou não, aí é a opção da comissão técnica. Mas também tem essa curiosidade, né? Veio com boas credenciais, tá todo mundo ansioso para ver ele vestindo a camisa do Centro Esportivo Alagoano. Tamo junto, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.